Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marraik aqui. Recentemente no meu Instagram, @Marraik, muitas pessoas vieram até mim solicitando que eu fizesse um vídeo sobre Flip e Breaker Block. Os dois são muito parecidos, porém existem alguns detalhes que fazem a gente diferenciar um do outro, tá? Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar um pouco sobre os tipos de blocos que existem no mercado financeiro. Bom, eu considero o order block como o pai de todos os blocos, digamos assim, né? Ele é o fator principal que a gente tem que encontrar no gráfico. Então, dentro desta gama, existem vários tipos de blocos. Então, vou falar sobre o Breaker Block hoje, tá? Que nada mais é do que um order block quebrado, Mitigation Block, um order block mitigado, Propulsion Block, um order block de impulsão, Reclaimed Block, que seria um order block recuperado, o Vacuum Block, um order block vazio, e o Rejection Block, obviamente, um order block rejeitado. Todos esses tipos de blocos existem particularidades e detalhes, tá? E todos eles ocorrem praticamente todos os dias em qualquer mercado que tenha liquidez e volatilidade. E se você tem interesse em aprender todos esses conceitos do Smart Money de forma didática, objetiva, então eu vou deixar aqui abaixo o meu site, que você pode fazer sua pré-inscrição e vai participar diretamente do meu canal oficial do Telegram. Lá eu vou postar análise e dicas do dia a dia. Quando estiver próximo do lançamento, eu vou informar vocês nas minhas redes sociais, tá? Não se preocupem. O curso ele vai ter mais de 40 vídeos, são mais de 100 exemplos diretamente do gráfico. Do básico ao avançado é o curso que você precisa para aprender todos os conceitos sobre essa metodologia, tá bom? Então, comece o ano com o objetivo de se tornar consistente. Vou passar mais informações no meu canal exclusivo do Telegram, se você fizer a pré-inscrição. Então, não perde tempo e garante tua vaga. Por quê? Porque são vagas limitadas, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, vamos falar sobre o nosso Breaker Block. Se você encontrar esta nomenclatura, BRK, saiba que trata-se de um Breaker Block. Então, o preço ele precisa atingir um ponto de interesse, um POI, um PD Arrays. O que é isso, Marraik? FVG, Order Block, Mitigation Block, Breaker Block em tempo gráfico maiores, capturas de Buy Side, Sell Side Liquidity, qualquer tipo de PD Arrays, qualquer tipo de ponto de interesse, tá? Numa estrutura macro, uma estrutura maior do que você está entrando e analisando. Então ele precisa atingir algum ponto de interesse, ele precisa quebrar o último swing point, e ele precisa deixar uma ineficiência, de preferência outro PD Arrays, outro tipo de ponto de interesse nesta pernada. Então, repare que o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? E aqui existe o nosso boss. O preço ele atinge um ponto de interesse exatamente nesta faixa aqui. Quando ele atingir este ponto de interesse nesta faixa, existe o que? Um movimento agressivo que quebra o nosso último swing point, que seria nesse caso o nosso último swing low. Após a quebra dessa estrutura, que faz o nosso famoso choke, ele volta muitas vezes na faixa de um breaker block, que seria um order block aqui, que aí quando foi quebrado torna-se um breaker block. E se existir aqui nesta linha, nesta faixa, uma ineficiência no preço, por exemplo, então existe uma alta probabilidade do preço reagir nessa zona e não necessariamente voltar em algum ponto que existe aqui acima, tá? O mesmo esquema ocorre no lado oposto. Nós temos topos e fundos descendentes, existe o último swing low que é quebrado, que é rompido. Por quê? Porque o preço existe um movimento brusco, que ele atinge um ponto de interesse, um tempo macro, qualquer tipo de PD Arrays, e após isso um movimento agressivo para cima, quebrando a última estrutura, o último swing point, que aqui seria o nosso swing high. Então, quando ele quebra esse swing high, ele volta exatamente nesta faixa, nesta linha. De preferência, se existir uma ineficiência aqui, já era. O preço reage aqui e vai embora. E o flip tem um pouco de lógica, né, de semelhança com o breaker block, porém, existe um detalhe importante que eu vou mostrar para vocês. Então, o preço preferencialmente precisa ele atingir um ponto de interesse, tá? Existir alguma reação e falhar o rompimento do último swing point, quebrar a estrutura oposta, deixar ineficiências ou pontos de interesses, PD Arrays. Então, repare que nós temos a mesma estrutura, com topos e fundos ascendentes. O preço ele atinge um nível de interesse, um POI, um PD Arrays, qualquer tipo de ponto de interesse à esquerda do gráfico, tempo macro de preferência. Após isso, veja quando o preço ele vem nesse movimento. Ele não rompe este cara aqui. Não houve a quebra deste nível aqui, ó.
Ele simplesmente ele tem algum tipo de suporte nesta pernada, existe algum tipo de reação nesta pernada, então quando ele faz esse movimento para cima, ele não rompe esse cara também. Então nós temos uma high protegida, né? Nós temos um topo protegido, por quê? Porque esse topo houve uma narrativa, houve uma lógica, ele atingiu um ponto de interesse. Então, após ele renovar esse topo e ele não romper esse cara aqui, e a partir daqui existir uma quebra de estrutura, então possivelmente, quando o preço voltar, ele volta em uma estrutura desta pernada, daqui para cá. Daqui para cá seria o nosso ponto referência que o preço possa voltar para atingir. Não necessariamente algo que exista acima desta linha, acima desta faixa, e sim a partir deste movimento que quebrou sim a estrutura que fez o nosso shift market flow, né? A mudança de caráter naquele momento. Então, quando existir esse tipo de estrutura ao qual o preço ele não rompe, repare que se por algum acaso daqui, tá, ele quebrasse essa estrutura, e aí o que poderia acontecer? Continuar o fluxo, correto? Topos e fundos ascendentes. Só que não foi o que aconteceu, não foi o que ocorreu. Quando o preço ele tem algum tipo de suporte com este impulso aqui que toca em um ponto de interesse, algum PDR raise, ele não rompe esse cara. Então, se o preço ele faz esse tipo de movimento, que ele não rompe esse cara e apoia a partir daqui, aí sim ele quebra a nossa estrutura oposta. Qual a estrutura oposta, Marraik? Topos e fundos ascendentes, atinge um ponto de interesse, volta um pouco, existe um suporte aqui, faz um movimento para cima, não rompe esse cara. Veja que a partir daqui, olha como o preço fica. Eu não sei para onde ele quer ir. Olha como ele fica aqui. Eu não sei se ele vai fazer isso, continuar o fluxo, fazendo seus topos e fundos ascendentes, ou se ele vai fazer exatamente o que ele fez aqui, que seria este movimento, quebrar a estrutura. Então, no momento quando ele quebra essa estrutura, você vai ficar ligado nesta pernada aqui, ó. Nesta pernada aqui, tá? Quando ele quebra essa estrutura e essa estrutura macro, que seria o nosso shift order flow, tá? Então, a diferença de um breaker para um flip é somente essa. É somente essa. Quando o preço ele vai voltar, quando o preço ele vai fazer o movimento que ele iria quebrar aqui, ele encontra um suporte. Quando ele encontra um suporte, que ele vai fazer seu movimento para ou continuar o fluxo com topos e fundos ascendentes, ou não ter forças, o algoritmo não joga o preço mais para cima para quebrar este ponto aqui, este swing high. Então, se ele fica dentro dessas duas estruturas, veja. Então eu tenho um high e um low protegido até então. Eu não sei para onde o preço vai. Se ele fosse fazer esse movimento, topos e fundos ascendente, tranquilo. Beleza, então já iria descartar o nosso choke, o nosso flip ou breaker, né? Só que aí, olha o que acontece. Ele simplesmente rompe duas estruturas, que seria a estrutura que ele serviu de suporte e a estrutura que faria o nosso choke, que seria esta região. Então, quando ele quebra este nível, este movimento, exatamente este movimento aqui, daqui para cá, é um movimento interessante. Por quê? Porque daqui para aqui ele quebrou duas estruturas. A estrutura que houve suporte e a estrutura do swing low oposto. Do swing low oposto, né? Que fez esse movimento. Aqui seria o nosso swing high. O mesmo esquema para um movimento contrário a esse. Ele atinge um ponto de referência, existe o nosso boss, tá? Faz um movimento para cima, deixa eu colocar aqui que fica melhor. Ele atinge um ponto de referência, fez o nosso boss antes, né? Atinge o nosso ponto de referência, faz um movimento agressivo para cima, não rompe esse maluco aqui, esse cara aqui, e após ele não romper, ele encontra o quê? Ele encontra algum tipo de suporte aqui. Quando ele encontra esse tipo de suporte, ele faz outro movimento para baixo, oferecendo regiões ao qual as pessoas iriam fazer vendas, colocando seus stop loss por aqui. E aí, quando o algoritmo joga o preço para cima, olha que interessante, quando ele faz esse movimento, ele quebra tanto a região que houve esse suporte, quanto a região do nosso último swing point. E aí a volta seria dentro de uma estrutura desta pernada aqui.
tá? Sempre vai ser dentro dessa pernada aqui, deste ponto para este ponto. Não necessariamente ele poderia voltar mais abaixo, porque ficaria muito na extremidade dessa pernada, e sim do movimento que começou o início que quebrou a estrutura. Qual é o movimento? Daqui para cá. Quebrou duas estruturas, tanto que ele teve suporte, quanto o nosso último swing point. E aí quando ele volta na estrutura, segue o fluxo. Isto daqui é um flip, tá? Existe, é um pouco parecido com o breaker, eu concordo, porém, repare que ele não quebra de antemão, de primeira ele não quebra. Se ele fizesse isso, e após fizesse isso, né? Tocasse em alguma região de interesse, ou voltasse aqui nessa região, seria o nosso breaker. Só que não foi o que ocorreu. Ele existe o preço ele atinge algum suporte em alguma região. Suporte, quando eu falo, para vocês entenderem, não é suporte de resistência não, né? Tá? Por favor. É um suporte, ele agarrou em alguma região importante aqui. Então, quando ele atinge essa região, que existe um suporte, que ele fica agarrado, ele volta mais para cima e não rompe esse cara aqui. É importante também ele não romper nenhum tipo de nível que o preço estava subindo, né? Que o preço estava na direção do order flow. Se o preço estava topos e fundos ascendentes, é importante que este cara aqui ele não rompa esse daqui, tá? Então aí ele atinge algum ponto de interesse também dentro dessa pernada, e aí sim, quando ele quebra, a volta seria aqui. E aqui sim confirmaria o nosso flip price. Vamos para mais alguns exemplos para você entender como funciona isso aqui na prática. Então estamos nesse par de moeda GBP/USD 15 minutos. E aí eu vejo que o preço ele atingiu um ponto de interesse. Então vamos subir um pouco o tempo gráfico para verificar que ponto de interesse foi esse. Então eu vejo claramente que o preço, após ele fazer todo este movimento que preencheu essa ineficiência e fez todo esse movimento agressivo para cima nos 4 horas, eu vi que ele atingiu esse ponto interessante de order block. O preço ficou o quê? Bastante consolidado por aqui, e após isso, bum, começou todo o seu movimento de baixa, quebrando estruturas, tá? Então a partir deste candle aqui, houve o que? Movimentos agressivos para baixo, deixou ineficiências, quebrou estruturas e fez todo este movimento aqui para um dia voltar lá exatamente para preencher essa ineficiência e atingir este ponto de interesse. Então nós temos primeiro o nosso check, atingir um ponto de referência, atingir um ponto de interesse, um PD Arrays, sim. Então o nosso segundo check, o que é o preço ele fazer algum tipo de suporte em alguma região. Então você consegue verificar onde que houve esse suporte e essa quebra de estruturas aqui. Bom, nós temos essas marcações. Vou tirar um pouco para cá, que já atingiu o nosso ponto de interesse. Então tá, atingiu o nosso ponto de interesse macro. Estou nos 15 minutos agora, então o preço topos e fundos ascendentes, topo, fundo, topo, atingiu aquela região de interesse e após isso fez o que? Existiu um tipo de suporte nesta região. Então houve um suporte nesta região e aí após isso o preço subiu um pouco mais com todas essas regiões que existiam aqui, com este pavio, com esta região aqui de um order block, exatamente aqui. Por quê? Porque a partir daqui houve movimentos que deixou o preço desequilibrado, imbalance, nosso FVG, e aí quebrou estruturas, quebrou a nossa estrutura do nosso último swing low, último swing point, tá? E a partir daqui, deste cara aqui, a partir deste ponto aqui, que jogou o preço para cima, ele não rompe esse cara aqui. Então se ele não rompe e a partir daqui ele quebra a estrutura, então se o preço ele reagir em algum ponto de interesse aqui com essa ineficiência bem abaixo do nariz dela, nós temos o nosso flip, tá? Então qual seria os nossos alvos? O que existia aqui à esquerda do gráfico. À esquerda do gráfico aqui? Não, à esquerda do gráfico aqui. Veja o tamanho desta ineficiência que existe aqui. Então você poderia colocar em qualquer ponto que existe aqui de ineficiência, tá? Muito longo, olha o tamanho deste pavio aqui. Certamente, talvez o preço nem poderia atingir esta região aqui com este pavio gigantesco, com este candle gigantesco. Então você poderia colocar em regiões específicas do gráfico, o seu alvo,
Sua entrada seria aqui, exatamente nesta região aqui onde existe o nosso desequilíbrio no preço, com essas duas regiões que essa região aqui ela não rompe este cara. Então, se não houve essa quebra de estruturas, a partir deste ponto aqui, então nós temos toda esta região que o preço possa fazer algum ponto de reação daqui para cá, tá? E o que é que nós temos acima de 50%? Lembre-se que acima de 50%, se o mercado estiver de baixa, nós procuramos por vendas, premium, discount. Abaixo de 50%, se o mercado estiver de alta, nós procuramos por compras na região de discount. Então, se o preço está aqui, eu tenho esse topo e esse fundo referência. Já houve uma reação em um ponto interessante aqui nesta pernada. Este cara aqui subiu, não rompeu este daqui. Consequentemente, este ponto já tocou em um ponto de interesse. Então, está tudo interligado. A partir daqui, houve essa quebra de estrutura que deixou ineficiências. Esperamos alguma reação nesta região, possivelmente com algum ponto, algum alvo dentro de todo esse desequilíbrio no preço. Veja como ele reage quando existe esta ineficiência junto com um pequeno pedaço de order block nesta região. E aí segue o seu fluxo após atingir este nível específico no gráfico, após preencher essa ineficiência, esse desequilíbrio no preço, e aí ele vai buscar alvos mais baixos, que seria toda essa o nosso desequilíbrio no preço. Olha como ele reage exatamente quando existem esses preços desbalanceados. Então, se você fosse entrar aqui no flip, você poderia facilmente, muito fácil mesmo, colocar o seu stop loss um pouco aqui acima, tá? Um pouco aqui acima, com os seus alvos em alguma ineficiência que existia aqui. Então aqui sim seria o nosso exemplo de flip. O preço reagiu em um ponto interessante, não rompeu até então, após isso subiu mais um pouco. Quando ele sobe, ele cria algum tipo de região importante, interessante. Após a criação dessa região, houve o que? Um desequilíbrio no preço junto com o que? Quebras de estruturas. Então nada mais justo do que o preço voltar para preencher esta ineficiência, deixar balanceado esta ineficiência e atingir este carinha aqui solitário, sozinho. Por quê? Porque a partir dele houve todo este movimento. E após tocar nessa região, o preço vai em busca sempre da liquidez mais óbvia no momento. Mas, Raik, seria aqui a liquidez mais óbvia? Não, cara. O preço já atingiu um ponto de interesse. Aqui já tocou naquela região lá atrás. Eles só vão de liquidez interna para externa. Captura a região de buy side, sell side liquidity, que seria topo ou fundo relevante, e vão em busca de ineficiências. Olha aí, tá? Então este seria o nosso primeiro exemplo sobre flip price. E essa estrutura, você consegue identificar se estamos diante de um breaker block ou de um flip price? Parece que é um flip price. Veja que o preço está fazendo topos e fundos descendentes até uma região de interesse. Ah, que região de interesse é essa? Vamos analisar, aumentar o nosso tempo gráfico. Então, deixa eu colocar aqui, tirar de 4 horas. Então, o preço, topos e fundos ascendentes, um tempo macro, 4 horas, e após isso, ele quebra uma estrutura macro, uma região de buy side liquidity. Então, após romper essa estrutura, é comum que ele faça algum tipo de retração dentro desta pernada, desses movimentos. Repare que o preço eles estão tocando exatamente em 50% de cada estrutura. Cada estrutura de swing point, swing high estão reagindo 50%, atingindo a região de interesse. Então eu já tenho 3 pernadas dentro dessa pernada macro, que ele está reagindo em região de interesse. Aqui o preço já atingiu este desequilíbrio no preço, e aqui existia o desequilíbrio no preço, que foi onde estamos agora, que o preço ele atinge. Então, após atingir um PD Arrays, ou seja, uma ineficiência, após ele capturar uma região de buy side liquidity, se estamos de alta, possivelmente o preço vai fazer algum tipo de movimento dentro desta pernada para preencher alguma ineficiência e buscar o que? A região macro da estrutura. Então, quando nós vamos para o tempo gráfico menor,
nós verificamos que existe o que? Liquidez. Aqui chamamos de LRLR. É um assunto muito importante e interessante que nós temos que entender para não levar nenhum tipo de stop bobo, tá? No meu curso eu vou explicar detalhadamente o que significa esse tipo de liquidez mais avançada. Estamos aonde? Exatamente. Killzone de Londres. Muitas vezes faz a máxima ou a mínima do dia. E olha que interessante. Neste dia, Londres fez a mínima do dia até então. Porque atingiu aquele ponto de interesse no tempo gráfico maior que eu mostrei. Que seria aquela ineficiência no 4 horas. Então, quando o preço ele atinge aquela região com Londres, tá? Exatamente 2 da manhã até 5 da manhã. 2 da madrugada até 5 da manhã. E aí ele faz esse movimento para cima. Veja que encontra um tipo de suporte com este candle aqui, com este order block, porque a partir dele houve todo este movimento agressivo que atingiu aquele ponto de interesse à esquerda do gráfico, um tempo gráfico maior. Então existe a reação exatamente aqui, com este cara, e ele volta nessa estrutura, e após isto, toda esta pernada pra gente aqui é interessante, tá? Toda esta pernada aqui é interessante pra gente, galera. Toda esta pernada, daqui pra cá. E aí cabe a você saber analisar e identificar possíveis pontos. Por exemplo, ele atingiu no meu RDRB, Redelivery Rebalance, tá? Isso aqui é um conceito também muito importante que eu vou explicar no curso, que é mais ou menos quando a gente tem vários tipos de desequilíbrio no preço ou alguma região de interesse, para saber mais ou menos qual que existe a alta probabilidade dele atingir. E na grande maioria das vezes é no nosso RDRB, tá? Então ele atinge no nosso RDRB, Redelivery Rebalance, e após isso, movimentos agressivos para cima, capturando o que? Veja que eu tenho o que? Eu tenho a minha piscina de liquidez da minha seção asiática. Seção asiática simplesmente é para criar liquidez para as próximas sessões. Então Londres já capturou a seção asiática, a low, né? O fundo da seção asiática, fez o ponto mínimo dessa estrutura e após isso atingiu aquele ponto de interesse, atingiu aqui, encontrou um suporte dentro desta pernada, volta um pouco, não rompe este cara aqui, é interessante isso aí, tá? Não romper o swing point, que se ele rompesse iria continuar topos e fundos descendentes, não rompe e aí faz esse movimento e agora sim ele rompe, faz o nosso choke e a volta nada mais é do que algum ponto de interesse que seria a partir deste movimento que rompeu essa estrutura. Atingiu o RDRB e aí segue o seu fluxo em busca sempre de quê? Sempre de liquidez, sempre de falhas de swings, sempre em busca de buy side liquidity sendo ofertado exatamente aqui. Então após isso ele rompe, quebra a estrutura da Ásia com este pavio, faz um pequeno pedaço price action. Existe esse pavio aqui que nem Freud explica o que existiu aqui. 5 da tarde exatamente com pavio, simplesmente para neutralizar os stop loss das pessoas que estavam comprado, que teve mais ou menos esse mesmo raciocínio. Só que aí se você já entrou comprado aqui, segurou sua operação, se entrou comprado aqui, colocar seu stop obviamente um pouco abaixo desse nosso último fundo, com alvos aonde? Liquidez. Veja o topo de Nova York do dia anterior. E aí, foi lá. Então, flip price nada mais é do que um tipo de breaker block, porém ele não rompe assim quando ele atinge um ponto de interesse. Então, quando ele atinge um ponto de interesse, a partir daqui ele não rompe essa estrutura. Ele encontra um tipo de suporte, tá? Ele volta um pouco, existe uma pequena retração desta pernada. Ele não rompe o último swing point, que seria esse daqui, e agora sim ele rompe essa estrutura, quebrando, fazendo o nosso choke, e a volta seria em uma estrutura dentro desta pernada. E aí você vai verificar o que existe. RDRB, desequilíbrio no preço, um order block, mitigation block, qualquer tipo de PD arrays dentro dessa estrutura e vai em busca de quê? Sempre de topos ou fundos relevantes, principalmente se o mercado estiver fazendo esse tipo de desenho com a trendline ou máximas ou mínimas de sessões anteriores. E aí o preço sempre vai em busca dessa liquidez
e segue o seu fluxo. E aqui neste exemplo nós temos topos e fundos ascendentes com ineficiências que eles criaram minutos antes. E após isso, ele faz um topo mais alto dessa estrutura. Então tem um topo, fundo e o topo para atingir o que? Algum ponto de interesse. Então nós temos que verificar o que ele atingiu. Como eu estou nos 5 minutos, eu vou verificar o que existe aqui no 1 hora. E olha onde ele atingiu nessa estrutura. Isso daqui, pessoal, isso daqui é uma retração escondida. Nós chamamos assim, uma retração escondida. Por quê? Quando a gente vai para um tempo gráfico menor, olha como é a formação dos candles naquele tipo de estrutura. Então o preço ele desce, faz uma pequena retração e aí volta. Então, se nós temos, anota esse bizu aí, pega o caderno e anota. Então, se nós temos uma sequência de candles de baixa e após isso pequena sequência de um candle de alta e novamente candles de baixa, exatamente como a gente teve aqui, nós temos uma retração escondida em um tempo gráfico maior. Se eu estou nos 5 minutos, se eu for para 1 hora, por exemplo, olha como é a anatomia dos candles. Olha como são os corpos dos candles. Então eu tenho um pavio para baixo, outro candle, um pavio para cima. Então nessa estrutura nós temos uma retração escondida, claro, óbvio, em um tempo menor, tá? Então se vamos para os 5 minutos, isso daqui é uma região de order block. Consequência de candles de baixa. Após um pequeno movimento, candle de alta, depois novamente candles de baixa, nós temos um order block, tá? Isso aí é um bizu muito importante que vai te salvar muitas vezes de você saber se o preço atingiu um ponto de interesse ou se você fizer algum tipo de compra aqui, por exemplo, poderia facilmente colocar seu alvo nessa região. Lembre-se que order blocks, qualquer tipo de bloco, não são apenas regiões que a gente espera que o preço atinja para a gente fazer uma entrada. São pontos de alvos também. Se você fosse fazer alguma compra aqui, por exemplo, você podia facilmente colocar seu alvo aqui, uma região de order block, tá? Então, beleza. Então, o preço ele fez o quê? Atingiu um ponto de interesse, tempo gráfico maior. Então, nós temos esta região que seria o nosso último candle. Exatamente esta região, nosso último candle aqui de baixa, que fez este movimento, que quebrou esta estrutura. E após quebrar essa estrutura, atingiu aquele ponto de interesse. Então a quebra dele, veja que ocorre rapidamente, bruscamente, agressivamente. Então a quebra dele, nós esperamos que ele faça algum tipo de reação dentro dessa estrutura aqui. Dentro deste nível aqui de breaker block. Um order block que foi quebrado após atingir um ponto de interesse. Então poderíamos colocar nossas operações, né? Plotar nossa ordem aqui, exatamente aqui, com o nosso stop loss exatamente um pouco acima dessa estrutura. E nossos alvos, olha o tanto de ineficiência que existiu aqui. Olha o tanto de ineficiências que existem aqui. Olha o tanto desse movimento aqui agressivo para cima. Então você poderia colocar facilmente nesse nosso último swing low. Porque a partir daqui houve todo este movimento que foi atingir aquela região. Então aqui o preço está desbalanceado, ineficiências. Então após reagir, após quebrar essa estrutura agressivamente, nós esperamos algum tipo de retração, de reação dentro deste nível de breaker block. E após ele tocar nesse nível, ele simplesmente vai embora. Então ele vai em busca de quê? Sempre da liquidez, sempre de preenchimentos de ineficiências. Então aqui nós temos o nosso breaker block. Simplesmente o preço ele atinge um ponto de interesse. Este movimento, após atingir o ponto de interesse, é interessante que ele quebre essa estrutura em um movimento só, em um golpe só. E após ele quebrar, ele volta exatamente nesta faixa, nesta linha deste candle que iniciou o movimento, que fez o boss e atingiu um ponto de interesse. E após isso ele vai em busca de quê? Sempre de liquidez que eles criaram com essa pernada aqui, que foi em busca do ponto de interesse. Tá tudo interligado. Então após ele romper essa estrutura, veja que ele rompe, ele volta um pouco e aí segue o seu fluxo em busca de
Sell Side Liquidity ou Buy Side Liquidity, se estiver na região do topo, e ineficiências. Tá? Então, Breaker Block ocorre praticamente todos os dias. Todos os dias. Então nós temos outro tipo de Breaker Block aqui. Faz um movimento para cima, captura uma região de Buy Side Liquidity, agressivamente ele quebra a estrutura, volta nessa região e despenca. E aqui seria o nosso Mitigation Block. Eu não vou entrar em detalhes porque aí o vídeo vai ficar muito longo, mas nós temos o nosso Mitigation Block exatamente no nível de uma retração escondida. Então é uma confluência muito boa, muito grande, muito lógica, que o preço poderia fazer algum tipo de reação aqui. Lógico, eu estou numa hora, né? Então quando a gente vai por 5 minutos, eu tenho uma reação exatamente no nível de order block, de uma retração escondida, e uma reação em um mitigation block, que seria toda aquela faixa que eu peguei aqui numa hora. Então esse breaker block aqui, essa entrada seria lógica, porque após atingir uma reação ao qual existe duas confluências, o próprio Michael, o próprio ICT, ele diz, quanto mais confluências você tiver na mesma linha, na mesma faixa de preço, maior a probabilidade do preço reagir, tocar, mitigar naquela região. Então eu tenho duas confluências, tanto a minha retração escondida com esse order block, quanto nosso mitigation block, uma hora. Tem uma confluência suficiente que o preço ele possa tocar, reagir aqui e após isso quebrar a estrutura. Se ele quebra estruturas agressivamente, então eu espero simplesmente uma volta, uma pequena volta aqui dentro dessa região. Se por algum acaso o preço fizesse isso, vamos lá, vamos supor que o preço fez isso daqui. Vamos supor que o preço fez isso daqui. Tocou nessa região, não rompe, volta aqui e a partir daqui ele rompe. Se ele romper aqui, ele voltaria dentro de algum ponto de interesse desta pernada. E aí nós teríamos o que, pessoal? O nosso flip price. Tranquilo? Então esta é a diferença entre o flip e um breaker block. Neste exemplo estamos no USDCAD, 15 minutos. E eu notei algo interessante. O preço ele rompe uma estrutura de Sell Side Liquidity, um fundo interessante. Este fundo tem uma narrativa por trás, por quê? Porque ele já vem de uma reação de um order block. Então este fundo aqui, este ponto, ele atinge um order block, começa o seu fluxo para em busca de o quê? Regiões de Buy Side Liquidity. E após romper essa estrutura, eles vão para um pico mais alto e depois faz o Liquidity Void. Todo este movimento deixando o preço desbalanceado por várias horas. E após isso, rompe essa estrutura que captura essa região que toca em uma região de interesse. Então, esses pontos estão interligados. Esses pontos existem lógicas, existe uma narrativa, uma história. Não é qualquer ponto, não é qualquer região. Existe uma narrativa. Esse ponto atingiu um ponto de interesse e esta região aqui capturou o ponto, a região desse Sell Side Liquidity que atingiu no order block, que a partir daqui capturar essa região de Buy Side Liquidity. Se a gente for para um tempo macro, a gente verifica que já houve também a captura de liquidez Sell Side Liquidity macro. O preço ficou bastante lateral por vários meses. Aqui é o diário. E aí, em determinado momento, o preço atinge, ele rompe a estrutura de Sell Side Liquidity, rompe novamente e a partir daqui começa todo o seu movimento para preencher ineficiências no tempo macro, de olho sempre na liquidez externa, que seria esse cara aqui. Já já a gente volta para cá. Então, nos 15 minutos, eu verifico toda essa narrativa, toda essa história. Então, o preço, após ele atingir um ponto de interesse, após ele romper um nível, uma faixa de interesse, existe o que? Topos e fundos descendentes. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. A partir daqui, houve este movimento que quebrou essa estrutura. Quando quebra essa estrutura agressivamente, nós temos uma região interessante aqui, exatamente aqui. O preço faz o quê? Ele reage aqui. Então, se ele reagir aqui e continuar quebrando estruturas à esquerda do gráfico, nós temos então o nosso breaker block. E é exatamente isso que ocorre. Buscando o quê? Buscando toda esta ineficiência. E essa região de liquidez externa. Eles se comportam assim. Quando eu falo eles, são os market makers, né? São as grandes instituições. É o algoritmo fazendo o seu dever de casa. Deixa o preço desbalanceado,
criam regiões de buy side, sell side liquidity, ou seja, topos e fundos relevantes, criam regiões, criam armadilhas quando eles vão sempre em busca de algo, liquidez, trendline, por quê? Porque quando eles atingirem um ponto de interesse, quando eles romperem um nível do preço, que já houve narrativas nessa mesma região, eles oferecem o quê? Eles oferecem liquidez na direção oposta. Eles oferecem regiões aqui de buy side liquidity, oferecendo esses topos, essas regiões de interesse. Então, quando atinge, que rompe, e aí reage exatamente nesse nível do nosso último swing point, o preço reage aqui e aí segue o seu fluxo sempre, sempre, sempre em liquidez. Sempre, sempre, sempre. Quando reagir nesses pontos, eles sempre vão atrás de liquidez interna, externa e ineficiências. Sempre quando eles vão em direção, olha o bizu aí, sempre quando eles vão em direção de um ponto de interesse, eles oferecem liquidez e ineficiências. Por quê? Por que, Marrak? Porque quando eles atingem uma região de interesse, quando eles rompem uma faixa que houve uma narrativa, houve uma lógica, eles simplesmente vão atrás e buscam tudo que eles recém criaram. São as pegadas das grandes instituições. Então, quando ocorre esse tipo de estrutura, que o preço atingiu um nível de interesse e rompe essa estrutura agressivamente, deixa o preço desbalanceado, e aí você fica de olho que possivelmente pode ocorrer o nosso breaker block. O último ponto, o último candle que tocou ou que quebrou uma estrutura ou que reagiu a um PD Arrays. Exatamente este candle aqui, esta faixa. Então você pega toda essa faixa e verifica o que existe o que no movimento que quebrou essa estrutura. Daqui para cá. O que existia aqui de interesse para você fazer sua entrada, possivelmente nessa estrutura, nesta linha aqui do breaker block. E se tiver coincidência de existir algum ponto de interesse exatamente aqui, veja que existem esses pavios exatamente aqui. O preço oferecendo o que? Regiões, pontos interessantes de liquidez, inducement. Estou nos 15 minutos, nos 5 minutos aqui são desequilíbrios no preço, são fundos iguais nessas regiões, oferecendo liquidez para quando o preço atingir, seguir o seu fluxo em busca sempre de ineficiências e liquidez externa. E aí quando a gente vai para o tempo gráfico maior, a gente verifica que eles sempre vão em busca dessas estruturas. Deixa eu tirar aqui o diário. Eles sempre vão em busca dessas estruturas. Eles sempre vão em busca de liquidez externa para liquidez interna. Então, quando eles capturam essa região de liquidez interna, eles sempre voltam numa estrutura que existe dentro de todo esse movimento. Que seria agora a nossa liquidez interna. Até onde eles forem fazer o topo máximo, claro. Vamos supor que aqui é o topo máximo dessa estrutura. Então, a partir daqui, eles vão em busca de liquidez interna, em algum ponto de interesse que existe aqui, para depois fazer seu movimento de liquidez externa, capturando essa região. Liquidez interna para liquidez externa. Já estou falando outro assunto aqui, né? Mas, enfim, o breaker block, vamos voltar para lá. O breaker block nada mais é do que o último candle, a última região que vai em direção a um ponto de interesse, uma captura de liquidez, que existe algum tipo de narrativa, de lógica, só que antes deles irem, existe o que? Liquidez, ineficiências. Por quê? Porque quando eles atingirem, eles vão quebrar essa estrutura e a volta seria nesta faixa para seguir o fluxo. E o flip existe o suporte em uma região e aí volta, não rompe essa estrutura e a partir daqui rompe tudo, tanto esta quanto essa. E a volta seria uma região que seria deste ponto para este ponto. E aí toca e segue o fluxo. Este é o flip e este é o break. Obrigado por assistir. Se você tem interesse no meu curso, o link está abaixo aqui do meu site. Faz a pré-inscrição, entra no nosso grupo oficial do Telegram, que a gente vai mandar sempre informações, notícias e todas as informações sobre o curso vai estar lá até o dia do lançamento. Um abraço.